Graça e paz, amados. Amém. Vamos novamente, com a graça de Deus, darmos sequência ao assunto que ora nós estamos tratando, né? Quem lembra do assunto? Não se torne vítima dos seus olhos. Amém? Então hoje nós vamos dar sequência. Pedimos aos amados irmãos que tenham atenção a fim de que possam compreender, não é? Eu sempre tenho dito e repito, pregação não é grito, não é zoada, não é barulho. Pregação é ensino. Então, você que tem facilidade de manusear a Bíblia, amém. Aqueles que têm dificuldade, não se preocupem em encontrar. Ouçam com atenção e depois você vai encontrar tudo que a gente está falando aqui. Vai ser postado no YouTube e você vai assistir lá no canal da igreja, tudo direitinho. Vai anotar, tirar suas dúvidas, poder perguntar posteriormente. Amém? Amém. Então, a semana passada, nós falamos, não é? Sobre este assunto e hoje vamos dar continuidade. E nós paramos na última mensagem sobre esse assunto, nós falamos sobre o verdadeiro inimigo do seu casamento. E nós fizemos uma breve síntese sobre isso e mostramos aos irmãos que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, não são os seus inimigos. O seu marido é o seu melhor amigo, a sua esposa é a sua melhor amiga, é sua confidente, é sua companheira, é sua parceira, e é nela que você deve investir atenção, compreensão, afeto, carinho, cordialidade, gentileza, atenção. São tantos adjetivos, né, que a gente, se for ficar falando, a gente não vai entrar no assunto. Mas vamos adiante. Alguém traz um pouquinho de gasolina para mim? Então, irmãos, vamos adiante. O verdadeiro inimigo do casamento não é o seu cônjuge. Muitas brigas acontecem porque enxergamos a pessoa errada como adversária. Às vezes as pessoas se casam ou mesmo se relacionam e aí as pessoas começam, com o passar do tempo da relação, ver o marido ou ver a esposa como seu inimigo ou sua inimiga. Simplesmente pelo fato de não haver uma concordância, uma unidade de pensamentos. E o próprio Jesus disse que um reino dividido, ele não fica de pé. Então, dentro desse contexto, o casamento foi instituído por Deus, certo? Nele se manifesta o reino de Deus. O casamento é uma forma de manifestar o reino de Deus. Por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um ajudador, uma adjuntora, alguém capaz de ajudar-lhe. Mas a palavra adjuntora não é aquela simplesmente que ajuda, mas é aquela que mostra, que aponta onde está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado. Amém, maridos? Amém. Não escutei os homens falar, amém, maridos? Amém. Sim. Então, quando sua esposa não é,
orientação, abrir algum ponto para lhe trazer luz, não ignore. Não ignore. Observe o conselho da sua esposa. Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é um ambiente de guerra, de luta, de batalha, para ver quem tem mais ou quem tem menos. Quem manda mais, quem manda menos. Quem tem opinião prevalecente ou não. Não é isso. Se você vê o casamento desta forma, você vai implodir. Escute bem, não é explodir, porque explodir é os outros. É quando a gente faz isso com os outros. Implosão é interna, você vai destruir a você mesmo. Então, dentro desse contexto, eu queria que a gente abrisse no livro de Provérbios, capítulo 27 de Provérbios. São muitos textos que nós vamos citar. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Provérbios 25, versículo 15, 16 e 17. Diz assim, aliás, Provérbios 27, perdoe, 27, versículo 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva é a mulher ranzinza. São irritações muito parecidas. Vou repetir. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Amém? Amém. Assim, olha, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Assevou, s'il vous plaît. Então, o que é que acontece? Veja o que aqui o sábio Salomão está dizendo. Que goteira pingando sem parar em dia de chuva e uma mulher ranziza são irritações muito parecidas. Por quê? A goteira não para. Está chovendo, uma noite de chuva, ou até mesmo durante o dia. Não tem como você ir ajeitar a goteira. Tem? Não tem. Porque se você for tentar ajeitar, for destelhar a casa para consertar o buraco, naquele momento, vai molhar mais. Você precisa esperar parar a chuva. Mas enquanto ela não para, ela fica, ó. Imagina isso na pia a noite toda. E você no quarto ouvindo. Você não consegue dormir. Tem gente que pode cair o mundo e dorme, né? Tem gente assim, bom de cama. DVD R. Deita, vira, dorme e ronca. Acabou-se. Tem gente que é assim. Mas tem outros que não, que são sensíveis. Tem sensibilidade e não consegue dormir. Aí ele diz que a goteira pingando sem parar e a mulher ranzinza. O que é uma mulher ranzinza? Aquela que reclama de qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de reclamar. E não consegue transformar a situação em uma ocasião de bênção. E eu lembro muito bem, eu falei a semana passada e vou reforçar, porque o diabo atacou a mulher e não o homem. E eu repito, a mulher é a rainha do lar. Se o diabo ataca a mulher, vai desestabilizar ela. Desestabilizando a mulher, ela vai destruir o homem. Certo? Observe, Eva foi tentada, não foi Adão. Ela caiu na tentação, caiu. E quando ela caiu, ela convenceu o homem a cair também. Por quê? Qual foi
mensagem para ela: não coma, não toque, não pegue no fruto. Mas aí, dentro desse contexto, vem a questão de: eu tenho a minha moralidade pessoal. Eu crio o meu caminho, eu é que faço. Aí se arrebenta. O que foi que aconteceu? Eva duvidou da mensagem, da palavra de Deus a ela. E nessa dúvida, que foi gerada nela por aquilo que ela ouviu, quem ela ouviu? O diabo. Mas o diabo chegou gritando, dizendo: eu sou Satanás. Chegou dizendo a ela: vamos pecar? Não. Ele seduziu a Eva pelo ouvido. E essa sedução levou Eva a mudar sua opinião sobre aquilo que Deus havia dito. E o que foi que Deus havia dito? Não pegue, não toque, não cheire, não coma. Ela fez tudo ao contrário. Por quê? Porque a voz que ela ouviu fez ela entender que tudo que Deus havia dito era um equívoco. Bem, não é bem assim. Espera, Eva. Tu não vai morrer, não. Deus não quer que você coma para você não ficar como Ele. Ele quem? Ele Deus. O que é que Deus é? Autossuficiente. Conhecedor de todas as coisas. E Ele não quer que eu fique sabendo, não quer que eu chegue no nível dele. Eu vou comer. Ou seja, a moralidade dela estava acima da moralidade de Deus. É quando a gente coloca a nossa forma de pensar acima da palavra de Deus. E o que levou ela a comer do fruto, e ainda disse: Adão, comi do fruto, estou vivinha. Deus disse que ia morrer, estou aqui, ó. Vê aí, olha, toca em mim, Adão, esse não é eu. Pois é, tu não morreu não. E o fruto, Adão, é delicioso. Adão caiu na besteira de Eva. Por quê? Ele, olha, a mesma mensagem de Deus para Eva foi para ele. Então entendem que o alvo de Satanás no casamento, a princípio, é a mulher, não o macho. Porque ela caindo, o macho e a casa todinha se desmantela. Mulher desestabilizada desestabiliza o homem. Porque o homem está ligado a ela por uma aliança de sangue. E não será um, mas dois em uma só carne. O que afeta um, afeta o outro. Seja direta ou indiretamente. Então, dentro desse contexto, irmãos, a gente precisa entender que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. A tua esposa não é tua inimiga, o teu marido não é o teu inimigo. Ele é aquele que você escolheu, ela é aquela que você escolheu. E dentro deste processo existe uma coisa chamada pedagogia. O casamento é pedagógico. Ele ensina, ele educa, ele disciplina, ele traz crescimento. Porque são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, com aprendizados diferentes, com hábitos diferentes, que vão um se adaptar ao outro. E nesse contexto, a gente precisa ver o nosso cônjuge como nosso parceiro. E uma das coisas interessantes, irmãos, que acontece muitas vezes dentro de um relacionamento, é que o cônjuge acredita mais no que está fora do que quem está dentro. Às vezes a mulher ouve, olha, ela ouviu quem? A serpente. A serpente não fazia parte do relacionamento. A gente ouve, às vezes, ouve mais quem está fora do que quem está dentro. A gente ouve alguém falar mal do marido ou da esposa e acha normal. Não.
entre minha esposa e qualquer outra mulher, a minha mulher está em primeiro. Entre o teu marido e qualquer outro homem, o teu marido está em primeiro. É a ele que você tem que ouvir. 14 e 34, 35 de 1 Coríntios, a Bíblia diz: se a mulher quer aprender alguma coisa, consulte o seu marido. É o que a Escritura diz. A gente não pode fugir da Escritura. O verdadeiro inimigo é aquele que rouba a paz no relacionamento. Elimina a sua paciência, espalha desconfiança e tenta fazer vocês dois desistirem um do outro. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 10 e 11. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: olha, a quem vós perdoardes, eu também perdoo. Sabe por que eu perdoo? Porque eu não quero que Satanás ganhe vantagem sobre mim. Aí no versículo 11 ele diz: pois nós não devemos ignorar suas maquinações, suas armadilhas, sua forma de agir. E às vezes a gente quer ser mais poderoso do que o diabo. E pastor, o diabo é mais poderoso do que eu e você. E a gente só vence ele pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes no dia mau. Fortalecer o Senhor na força do seu poder, para que possa resistir no dia mau. E qual é o dia mau? Todos os dias. Jesus disse: basta cada dia seu mal. Então todo dia é mau. E a gente só vence ele por causa de Deus em nós. Irmãos, coloque na sua cabeça: o diabo não respeita pregador, cantor, quem voa, quem pula, quem faz qualquer história fato que o pessoal acha que é Deus. O diabo respeita a santidade. Você pode pregar como for. Tem muita gente que prega, e muito. Mas se não tiver santidade, não chega no céu. Leva uma rasteira de Satanás. Você pode falar todos os idiomas celestiais, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada adianta. Fala de dons. Ainda que eu pegue todas as minhas riquezas e dê aos pobres, se eu não tiver amor, não adianta nada. Assim são os dons. Entenda que os dons espirituais Deus dá à igreja para o serviço do reino. São ferramentas. Todo mundo que trabalha tem as suas ferramentas de trabalho. Espiritualmente, as ferramentas da igreja são os dons de Deus dado à igreja. E a Bíblia diz 12 e 7 de 1 Coríntios: para aquilo que for útil. Aí alguém, poxa, vê aquele pregador, rapaz, ele voou. Chamou o paralítico da cadeira e levantou. Eu quero ver isso muitas vezes, mas não posso colocar isso como vida de santidade. Isso é uma consequência. Quantos milagres já fez? Nenhum. Quantos milagres já fez? Nenhum. Mas a Bíblia diz que na terra de U não tinha homem semelhante a Jó. Deus falava dele nos céus. Viste o meu servo Jó? Ele tinha um nome no céu. Quantos milagres João Batista realizou? Quantos? Nenhum. Mas Jesus disse: dos homens nascidos de mulher, não há um maior do que João. Era o maior entre os homens nascidos de mulher. Por quê? Fala de caráter, de integridade, de santidade, de justiça. Então você precisa entender
que o maior milagre que você recebe em sua vida, primeiro é a salvação. Não tem outro. Segundo, é o estabelecimento do reino de Deus na sua casa. Salmo 127, Salmo 128 fala sobre isso. O Senhor edifica a casa, o Senhor solidifica a casa. O Senhor ergue, estabelece a casa. E esta casa, quando chega no Salmo 128, ele diz que esta casa, ela deve viver uma unidade constante. E essa unidade começa onde? Primeiro, do casal, no leito conjugal, 13 e 4 de Hebreus. Leito sem mancha e sem mácula. Segundo, o segundo lugar, a mesa. Hoje o filho não quer comer na mesa. Um senta no sofá, outro senta na cadeira, outro fica em pé. Mas a Bíblia diz, em volta da mesa. É tão bom quando todo mundo está sentado na mesa. Mesmo que aparente um silêncio. Porque ninguém consegue comer e falar, né? Porque pode engasgar-se. Todo mundo come silenciosamente. Mas é na mesa que se mostra comunhão. Jesus nunca comeu fora da mesa. Quando Jesus estava para morrer, para ir ser crucificado, ele chamou o discípulo e disse: preparai a última ceia. Eles prepararam a última ceia. E foi na mesa que foi revelado o traidor. Foi na mesa que foi revelado ali a João. Quem de fato iria trair? E para isso acontecer, irmãos, João teve que fazer o quê? Reclinar a cabeça dele no peito de Jesus. Demonstrou na mesa, demonstrou afinidade, comunhão. Na mesa se reparte, na mesa partilha, na mesa comunga. Na mesa traz revelações. Você fala às vezes coisas que estavam entaladas há tanto tempo, mas naquele momento de comunhão você consegue dizer, de falar alguma coisa. É tanto que Jesus disse: olha, eu não beberei de novo com vocês o fruto da videira, até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Oh, glória! Primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar no céu é sentar à mesa com Jesus. E aqui a gente trabalha para não sentar na mesa. Quando tem gente que tem a casa grande, aí um vai comer no terraço, porque quer comer no terraço e ficar vendo o celular. O outro vai para o quarto. A outra vai para o outro quarto de trás. A um vai para a sala, o outro fica na mesa. E isso, irmãos, tudo isso é um agir do inimigo para separar a tua família. Aí começa o esfriamento. Porque isso esfria a relação. Isso esfria a comunhão. Isso esfria a unidade. Quando se pergunta ao filho: como é seu pai? O que é que ele gosta? Não sei. O que é que ele não gosta? Também não sei. Quando se pergunta ao marido: qual o perfume que sua esposa gosta mais? Rapaz, eu não sei. Qual perfume que sua mulher ou que seu marido gosta mais? Não sei. Não sabe nada um do outro. Quantos quilos pesa a sua esposa? Vamos dar aqui um exemplo. As medidas da sua mulher, você sabe? As medidas do seu marido, você sabe? Pastor, isso é uma besteira. Não. Eu sei todas as medidas de Cleide. Todas. Vou dizer não, meu amor. Fique tranquilo. Todas as medidas eu sei. A altura, peso, tudo. Alguém pode pensar, isso é uma besteira. Não. Não é. Chama-se conhecimento. Você sabe quem é. Como disse o sábio Salomão no livro de Cantares:
Não é? Ele está lá registrado. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ou seja, ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. Aí ela diz, no versículo 2 do capítulo 2: sacia-te, amado meu, entre os meus seios. Aí ele responde para ela: os teus seios são como duas torres gêmeas. O teu umbigo é como uma taça de vinho. Detalhes. Mínimos detalhes. Então, um casal que não tem intimidade é um casal que está prestes a morrer. Seu relacionamento está prestes a ser destruído. O inimigo trabalha para minar isso, para destruir isso. Escuta bem, Provérbios 27. Versos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita com franqueza do que o amor não revelado. Olha bem, quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. O que é que o escritor está dizendo aqui? Que muitas vezes aquele que te ama ou aquela que te ama, ela vai te ferir em algum momento do relacionamento. Isso faz parte. E não vai ferir propositalmente, mas muitas vezes por zelo. Zelo exagerado. Zelo exacerbado. Por lealdade a você. Entra um momento do desespero. Ela está vendo, ou ele está vendo o perigo. Aí se transforma, muitas vezes fica grosseiro, agressivo, e muitas vezes a gente olha assim: rapaz, você é muito ignorante, ou você é muito ignorante, vice-versa, um dizendo para o outro, mas não está entendendo que muitas vezes aquela demonstração é uma demonstração de amor. Cuidado, porque tem gente que não sabe expressar-se da forma certa, então ele expressa amor de forma grossa, visando lá na frente uma proteção, evitar algo ou alguma coisa. Por isso que o texto está dizendo: quem fere por amor demonstra lealdade. Está escrito, Provérbios 27, verso 6. E às vezes a gente entra em um relacionamento pensando que é aqueles desenhos animados que se passa na televisão ou aquele filme de ficção no cinema, e viveram felizes para sempre. A felicidade não está em ter discussão, a felicidade não está em ter discordância, mas a felicidade está no aprendizado do convívio com os dois. Onde eu vejo o ponto de vista, onde ela quer chegar, aonde ele quer chegar. Porque muitas vezes quando acontece algo assim, eu vou me separar, não aguento mais, ela é muito ignorante, ou ele é muito ignorante, eu não tenho saco para isso. Ah, pastor, eu vim para a igreja para receber. Vai voltar sem nada. Mas se você veio para ouvir Deus falar, aí você vai voltar abençoado. A igreja precisa entender, como eu disse a princípio, que pregação não é grito, pregação é ensino. Por isso que quando nós nos deparamos com a palavra e a lemos, é Deus falando com a gente. É a palavra de Deus, que é penetrante, mas
mais que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e revela quem é você e como você está. Porque não adianta, irmãos, entrar aqui, sentar aqui, cantar aqui e ficar aqui. Você deve entrar aqui, cantar aqui, adorar aqui, para subir para adorar lá na eternidade. Porque aqui é o momento do ajuntamento da igreja, da assembleia, onde a igreja se reúne para adorar e aprender. Mas para chegar lá, não é para ficar aqui. Ele trabalha para matar o amor entre vocês. Toda vez que há ressentimento acumulado, falta de perdão ou orgulho, ele se alegra, pois sabe que está cumprindo o seu objetivo. Por que Satanás foi expulso do céu, irmão? Será que ele se envolveu com uma anja? Não tenha como, porque lá não tem anja. Será que ele foi para o boteco tomar umas pingas? Lá não tem boteco. Tem que tomar pinga. Satanás foi banido dos céus por causa do orgulho, da soberba, da rebeldia contra Deus. Porque o orgulho produz isso: rebeldia, rebelião. E aí o diabo trabalha justamente para produzir no homem orgulho. E consequentemente vem a rebelião. Irmãos, ela estava no paraíso. Tinha alguma coisa ruim no paraíso? Tinha? Não. Tinha conta de energia para pagar? Não. Conta de água? IPTU? IPVA? Não. Posto de renda? Dengue? Covid? Não. Não tinha nada, tudo de bom. Mas aí, como eu comecei falando a princípio, ele mexeu no ego de Eva. Tu não quer ser igual a Deus, não? Mas não é que é mesmo? Eu vou ficar poderosa. Eu vou abalar. O orgulho, a semente que levou à queda de Satanás. Jó, capítulo 5, vamos ver, verso 2. Porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falto de sabedoria. O ressentimento, a falta de perdão. Não perdoou, foi ele que fez. Olha. E nisso vai minando, vai se afastando. Quando vai dormir, é costa com costa. Um de costa para o outro. Estou nem afim. Aí ele fala boa noite. Ela, olha. Faz bica de troncha. Quer nem assunto com você. Quando a Bíblia fala de leito sem mácula, irmãos, o texto está querendo dizer ali
que a mácula não só é a coisa quando é feita inversa, mas a mácula é tudo aquilo que vem manchar o relacionamento, quebrar a unidade do casal. Aí o ressentimento, ele trabalha para destruir, para trazer o orgulho, acumulando a falta de perdão. Irmão, eu queria que você lesse aqui um texto. Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 25. Era uma coisa que era praticada. Eu queria que vocês pensassem. 25, aliás, 21. 21, 15 a 17. Não se escandalize não com o que você vai ler, não. Se assuste não. Se o homem tiver o quê? Duas mulheres. E preferir uma delas. Tem tradução que diz assim: e amar uma em detrimento da outra. Preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for da mulher que ele não prefere. Ou seja, tem tradução que diz assim: da mulher que ele não ama. Presta atenção. Este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento da mulher que ele não prefere. Tem tradução que diz assim: da mulher que ele não ama, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não ama, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possui, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, todos os direitos do filho mais velho, primogênito, lhe pertencem. Por que eu li isso aqui? Porque havia no Antigo Testamento a forma de adultério, de relacionamento, era muito diferente da de hoje. Porque o homem ele podia estar casado, ele poderia contrair matrimônio com outra mulher, contanto que esta mulher fosse solteira. Ele podia ter até quantas mulheres ele pudesse sustentar. Não era adultério. Mas aqui está falando de um homem que tem duas esposas. Veja que ele só tem duas. Como Eucana, Ana e Penina. Capítulo 1 e 2 do livro de 1 Samuel. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Mas por que ele quis ficar com Penina? Porque Penina lhe dava filhos. É tanto que ele diz: eu que sou melhor do que 10 filhos. Mas Ana queria ter filho de todo jeito. E a Bíblia diz que Eucana dava uma porção maior a Ana, que não tinha filhos, que não precisava de uma porção maior, mas ele dava porque ele amava. Penina era a mulher que ele não amava. Então havia essas questões no Antigo Testamento, principalmente quando a mulher ficava doente. Esse caso aqui, quando a mulher ficava desfigurada pela saúde, pela doença, não podia ter filhos, ou demorava a ter filhos. Aí a Bíblia diz que ele arranjava uma mulher que provocasse nele desejo físico, desejo sexual, mas ele não amava. Ele
apenas tinha um desejo físico, biológico por ela, mas ele amava a esposa. Temos o exemplo de Abraão. Sara podia ter filhos? Não. Aí Sara chega e diz: Abraão, está aqui minha serva Agar. Ele não concordou a princípio, mas aceitou, porque era cultural. Ele não concordava, mas aceitou. Isso se praticava. Mesmo ele tendo filho, Deus disse para ele: este não é o teu filho, não é o filho que eu te prometi, não é o filho da promessa. Imagine isso hoje. Antigamente, as mulheres sofriam, viu? Muito mais do que hoje. Mas lutavam pelos seus casamentos, pelo seu relacionamento. Hoje a maioria não quer lutar, não quer trabalhar em prol disso. O inimigo quer destruir a aliança de vocês. Satanás trabalha para destruir essa aliança, porque a aliança que você fez não foi uma aliança contratual, foi uma aliança de sangue. Então pense muito bem quando você pensar em casar, para depois não dizer assim: se eu soubesse que era assim, eu não casava. Porque muita gente casa por emoção. Conheceu uma alma de gato ali na esquina, ficou apaixonada de dia e de noite casou. Aí depois corre: pastor, olha para o meu casamento. O que foi, meu filho? Está tudo errado. Como foi seu namoro? Eu conheci ele de manhã, de noite estava casada. E você quer que dê certo uma derrota dessa? Quebrando princípios. Pequenos desentendimentos, olha, pequenos desentendimentos mal resolvidos podem se tornar muralhas. Coisas pequenas que acontecem que o casal não resolve, vai criando uma barreira, vai se tornando grande, vai criando-se uma muralha. E coisa pequena fica grande. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não acabe, não deixe o dia acabar sem resolver. Resolva. Não vá para a cama nessa situação. Não vá. Mas vocês não precisam deixar isso acontecer. Então, ao invés de lutar um contra o outro, lutem juntos contra seu inimigo. O casamento é um time e a batalha não deve ser entre vocês. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios, que trabalha para tirar você do alvo, do foco. Porque a batalha, irmãos, escuta aí, ela não começa você vendo, você não vê ela. A princípio não. A batalha começa aqui, olha, na mente, na cabeça. Se você não resolver aqui, nada dá certo. Não é, o relacionamento não é feito de suposições, é feito de certezas. E para isso acontecer, ambos precisam ser abertos, falar, dizer, mesmo que não gostem. Porque ninguém gosta de ouvir o que é contrário, só gosta de ouvir o que é favorável.
Aí quando ouve o que não quer ouvir, faz logo o biquinho. Hoje não tem nada. Faz biquinho. Não pode, irmãos. A Bíblia fala que o casal ele não deve se privar um do outro. 7, verso 3 a 5 da primeira carta aos Coríntios. Aí ele diz: para que Satanás não entre e não vos tente pela vossa incontinência. Abre-se essa porta. Escuta, o diabo veio. Você pensa que o diabo não está vendo o que a gente está fazendo aqui? Não? Está vendo. Está vendo e está ouvindo o que eu estou falando. E vai tentar tirar isso do seu coração para você não guardar, porque ele é ladrão da palavra. O que é que acontece? Ele começa a minar a relação. E você precisa entender que o seu marido, a sua esposa, não é seu inimigo. Porque isso acontece. Às vezes a gente pensa que está casando com alguém que presta. E você só descobre no dia da adversidade. Eu vi um casal. Escute bem. Eles eram namorados, noivaram, e ele tinha sempre o hábito de levar ela ao restaurante, à lanchonete. Eles eram noivos. Ela morava na casa da mãe e ele morava na casa dele. Casaram-se. Veja a falta de conhecimento no período em que se deve se conhecer. Aí casou, voltaram na lua de mel, ele foi no supermercado, fez uma feira de tudo. Geladeira lotada, armário lotado. Voltou ao trabalho. Quando ele chegou em casa, de noite, cansado do trabalho, mas animado, porque estava casado. Quando chegou em casa pensando que ia encontrar tudo organizado, ela lhe esperando. Ela estava deitada, ele chegou, abriu a porta, entrou, meu amor, como é que tá? Tá tudo bem? Como foi seu dia? Tudo bem, tudo tranquilo. Vou tomar um banho, vá. Tomou um banho, quando ele saiu do banho, ela estava arrumada. Você vai para onde? Você vai jantar. Você fez o jantar? Não, eu pensei que a gente ia jantar fora. Não, eu fiz uma feira. Não, eu não casei para ser sua empregada. Você acha que eu vou ficar cozinhando para você? Ele também não disse nada. Foi no cartório, caladinho, anulou o casamento, trouxe o documento para ela, está anulado o nosso casamento. Por quê? Disse: minha filha, ali, eu namorei com você, noivei, nós saímos, nós conversávamos, mas a gente não conversou sobre isso, e você acha que isso é o quê? Eu saio para trabalhar, passei um dia todo trabalhando, cheguei em casa, perguntei a como você passa o dia todinho dormindo. E quando eu saio do banheiro, já está pronto para a gente jantar fora com tanta comida aí. O que é que vai se fazer com essa comida? E você responde para mim que não é minha empregada, e você não é minha empregada. Nós somos uma parceria, nós nos casamos para viver junto, para dividir as coisas. Eu trago e você constrói. E aí anulando o casamento. Aí eu pergunto: quem vai querer casar com uma trepeça dessa? Só um doido. Um maluco. O casal precisa lutar da maneira certa.
Aprendam a discutir de forma construtiva. Começa a discutir, porque você está errado. Eu só fiz isso porque você fez assim. Se você tivesse feito assim, eu não teria feito. E começa um acusar o outro. Busquem soluções da discussão e não culpados. Sejam rápidos em perdoar, sacrifiquem o orgulho. Lembre-se do que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Vamos ver. Provérbios 8 e verso 13. Provérbios 8, verso 13. Nos diz a palavra: o temor do Senhor consiste em odiar o mal e rejeitar todo orgulho e arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mau comportamento e o falar perverso. Temor do Senhor consiste em odiar o mal. Rejeita todo orgulho e arrogância. Vocês precisam sentar para conversar, discutir a solução, não focar no problema. Provérbios 10, verso 12. O que é que diz? O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Vai discutir a relação? Discuta com amor. Mostre que o que você está falando está visando o amor, o bem da pessoa. Deixa eu dar aqui um exemplo. Gente ciumento. Normalmente, a maioria das pessoas ciumentas são pessoas que têm baixo nível de autoestima. Não confia em si mesmo. Não, porque o pessoal vai dizer que minha esposa é linda. Deixa eu dizer que ela é tua mulher linda. O que está se eu estivesse decretando? Mas rapaz, eu passei ali, eu vi uma nega com cabelo cacheado ali na rua Porto Alegre, que eu vou te dizer. Diga, é minha. Aí eu vou ficar escarmetido, elogiando mesmo. Deixa eu elogiar a tua mulher. Dizer que ela é linda e maravilhosa, e não é mesmo? Agora é minha, não é dele. Aí eu vou ficar elogiando. Eu vou me sentir. Ele reconheceu que a nega é de primeira dele. Alguém chega e diz, rapaz, que homem lindo é esse? Aí tu diz, é meu marido. Todo meu, somente meu. Está elogiando. Aí a mulher vai ficar com ciúme. Não. Deixa de besteira. Ciúme é sinal de insegurança. Agora, escuta aí. O que a Bíblia diz sobre ciúme? O que significa ciúme segundo a Bíblia? Zelo, cuidado. Você vê que tem alguma coisa errada, algum comportamento, algum gesto que a sua esposa ou futura esposa faz, ou alguma roupa indecorosa que ela usa, minha filha, vem cá. Não faça assim, não ande assim, não proceda assim. Por quê? Não convém. Não, você está com ciúme. Não, estou falando isso por zelo, para que sua imagem não fique desgastada.
em canto nenhum. Mas a mulher imprudente, como a gente leu aqui em Provérbios, assim como anéis, brincos de ouro no focinho da porca, assim é a mulher bonita, mas imprudente. Que nada, menino. O que é bonito é para se mostrar mesmo. Essa é Jezabel. Foge dessa trepécia, senão tu vai cair no buraco. Vai-te embora na paz de Jesus. Mas ela é linda, mas beleza, um dia fica tudo pera. Nunca esqueça isso, viu? Beleza, um dia passa. Como diz Provérbios 31 e 30. Que a beleza e a formosura passa. Mas a mulher prudente, essa será louvada, reconhecida, porque muitas procedem vergonhosamente, mas tu a todas és superior. Entendeu agora Deuteronômio 21, 15 a 17, quando o cara tinha duas, uma que ele amava e a outra que ele não amava. Ele não deixava o amor dele de jeito nenhum. Vê se Elcana deixou Ana. Ele tinha Penina, tinha filhos com Penina, mas não deixava Ana. Se eu vou deixar o meu amor, Ana é o meu amor. Penina me dá filho, mas Ana é o que eu amo, é Ana. Vocês estão entendendo? Uma era para satisfazer, a outra ele amava. Caráter, irmãos. Caráter não passa, caráter fica. Virtude fica. Beleza? Passa. Daqui a alguns anos eu vou estar com os cabelos tudo branquinho. O bucho já está pendurado. É engraçado, mas é realidade. Quando eu casei, não tinha essa barriga, não. Casei, eu tinha aquela juba de cabelo, não era, meu velho? Cabelo à vontade que sobrava. Hoje, ó, vai indo embora. Ficando branco. Aquelas pernas grossas que eu tinha, cabelo, hoje está tudo fininho, cheio de varizes, e o cabelo caiu. Cansado, não aguento ficar muito tempo em pé. Porque a idade chegou. E como diz a palavra de Deus, que a beleza e a formosura, ó, é vão. É vão. O que precisa ser cultivado na relação? Os princípios. Princípios são inegociáveis. Você pode ver a mulher mais linda do mundo, mas a melhor mulher é a tua mulher. O melhor homem é o teu homem. É o teu. Viu? O melhor homem é o seu aí. É seu Tiaguinho. Não é seu Tiago? A melhor mulher é a sua, Natália Alves aí. Não tem outra não. E como não tem outra negra, senão a minha negra, né, minha negra? Misericórdia, Jesus, 32 anos, olha para aí. Eu com ela e ela comigo. Histórias, né? Provérbios 13, verso 10. Provérbios 13, verso 10. 13 e versículo 10. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Arrogância, orgulho. 17:1 de Provérbios.
Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes, porém cheia de contenda. Quanto custa a paz da tua casa? Tem preço? Não tem preço. Verso 14 do capítulo 17 ainda. Provérbio 17, 14 diz: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Pacificamente, resolva. Entenda o não. Mas por que você não quer? Deixa ali, ânimo alterado, não deixe baixar. Converse com atenção, com carinho. Que você vai chegar, vai conseguir. Mas se você começa a bater de frente, não consegue. Ponha Deus no centro do casamento. Orem juntos. Você ora junto com ela? Você ora junto com a sua esposa? Você tinha um momento para orar com a sua esposa? Com o seu marido? Eu já contei aqui uma vez, e para a gente encerrar hoje e continuarmos em outro momento, estávamos recém-casados, com 3 anos de casado, ia completar 4 anos. E nós tínhamos uma mercearia dentro da favela. E ali, umas Dalila misturada com Jezabel, ficou de olho em mim. E me armaram uma cilada para me derrubar. E passaram semanas tramando. Uma chegou lá e disse: irmão, eu tenho tanta vontade de ter um filho. Me dê um filho, irmão. Disse: peça a Deus. Fala com seu marido. Meu marido é estéril, irmão. Eu disse: não posso fazer nada, minha filha. Resolva com ele. Ela tinha visto Silvio Clay pequenininho, né? Aquela coisa linda, fofinha. Aí ficou doidinha para ter um filho. E queria escolher logo quem? Eu? E veio me fazer a proposta. Não. Achou pouco, ainda convocou a vizinha de lado para as duas se juntar. Eu vou resumir a história. E planejaram, arquitetaram tudinho para invadir lá a barraca, porque a porta se abria, não era para cima, era uma porta que se abria e ficava uma banda da porta, não deixava eu ver quem vinha, nem quem subia, nem quem descia. E não vou contar muito detalhe, porque é muito longo. E eu cheguei em casa, nós fomos orar, Silvio e Cleide foi para o berço, eu e Cleide dobramos o joelho, eu de um lado da cama, ela do outro, estendemos as mãos por cima da cama, peguei na mão dela, ela na minha, e a gente começou a orar. Irmão, não deu 1 minuto de oração. Deus tomou Cleide em profecia e disse: eu vi tudo. E estão planejando assim. E Deus começou a contar, irmão, detalhes do que elas duas tramaram e disseram que iam fazer. E disse: tu vai fazer assim, tu não vai ficar dentro. Quando der tal hora, tu vai sair de dentro da barraca, vai para atravessar a rua e ficar atrás da palmeira. E na frente da barraca tem um pé de palmeira bem grande e grosso. Tu vai te sentar atrás e tu vai ver, eu vou te mostrar, tu vai ver o livramento que eu estou te dando. E ali, quando Deus termina de usar Cleide, ela: o que foi que houve, menina? Eu contei tudinho. Fulano me convidou, me pediu para eu cortar o cabelo dela. Quando eu cheguei na casa dela,
que subi, que ela abriu a porta, ela já estava naquele estado, eu corri, ladeira abaixo, quase que eu caía de um troço. Quase que o coração saia pela boca, mas não contei nada a ela. Fiquei lá, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, me ajuda, me dá graça, me dá força. Aí juntou a morena e a loira, para me derrubar. Deus revelou tudinho. Porque eu cheguei em casa, fui orar. Eu dobrei o joelho de um lado da cama, Cleide do outro, e a gente estendeu as mãos assim, por cima, assim, do colchão, e agarramos a mão do outro. E começamos a orar. E não demorou muito tempo não, irmãos. Terminei de atender, no outro dia abri a barraca, atendi os clientes, quando deu 8 horas, acabou o pão, atravessei a rua, fiquei atrás da palmeira. Daqui a pouco lá vim eu vendo as duas descendo. Já vieram seminuas, só de calcinha e sutiã. Vem. Aí entraram dentro da barraca, quando eu levanto, porque já puxou o portão e travou o ferrolho por dentro. E eu, cara, escondido atrás da palmeira. Daqui a pouco elas abrem a porta e ficam me procurando. Eu digo, estou aqui. Oi, irmão, eu pensei que o senhor estava aqui dentro. Não, meu filho, eu estou aqui fora. Eu vi tudo, eu estou entendendo tudo. Resumindo a história, dias depois elas voltam, que continuaram me comprando, elas me compravam, eram clientes lá da barraca. Aí uma delas, que teve a coragem de vir falar, de pedir perdão, aí eu fui e contei para ela que Deus falou, que ela tinha. Deus falou tudo, contou tudo, minha filha. E Deus fala, e essa se converteu. Porque Deus fala. Deus está falando com você? Glória a Deus. Deus fala. E aí ela se converteu. E eu estou aqui de pé contando a história. O inimigo trabalha, irmãos. Olha, deixa eu te dizer, eu era um improvável. Massigrave era um improvável. Mas Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Glória a Deus. Deus pega aqueles que não têm, que ninguém dá valor, e exalta e faz assentar em cadeira de príncipe. Por isso eu vou dizer a você, tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Tem jeito. Glória. 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 Aleluia. Aleluia. Tem jeito. Olha a Bíblia. Aguarda uma surpresa. Glória a E Deus. boa. Aleluia. Não é ruim não. Amasso de cantar. Glória. E boa. Glória a Deus. Deus vai fazer. Glória. Deus vai aumentar. Glória a Deus. Deus vai multiplicar. Vai te surpreender. Cantar na marraça. E vai te surpreender. Ele ouviu. E está respondendo a tua oração. E te digo mais, não vai demorar. Glória a Deus. O nosso Deus é Deus dos deuses. Não há Deus como o nosso Deus. Não há. Existem deuses, mas o nosso Deus é o Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, aquieta-te. Acalma o coração. Acalma o teu coração inquieto. Por que tanta inquietação? Meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. E disseram assim, já passou da hora. Passou não, a hora é de Deus. Aleluia. A hora é de Deus. Amém? Amém. Foi até aqui. Não posso ir mais adiante.
Se Deus dá duas, é duas. E acabou-se. Porque quando Deus fala, Deus fala. Mas quando o homem fala, não resolve nada. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Glória a Deus. Hoje é noite de reconciliação. Reconciliação.